99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais, agora presencial e delivery. Carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751. Alex Comedoria Regional. A SIC e a CDL se empenharam muito para a retomada da economia na nossa cidade. Agora, a responsabilidade é de todos nós. Precisamos seguir os protocolos de segurança para evitar o aumento do número de casos na nossa região. O uso de máscara, higienização das mãos e cuidados com a limpeza dos estabelecimentos significam cuidado também com a vida dos nossos colaboradores e clientes. Juntos, podemos fazer a diferença. A vida e a obra do Rei do Rádio. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre: eu quero viver melhor. A voz da boemia está de volta. Voltei pra rever os amigos que um dia... Programa Encontro com Nelson. E o seu amor. Uma hora dedicada ao Rei da Boemia, Nelson Gonçalves. Fica comigo esta noite. Todos os domingos, a partir das 6 da manhã. Encontro com Nelson. Apresentação: Edson Tavares. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Na Rádio Cidade, 7h01. A partir de agora, você ouve o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil, com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Terça-feira, 8 de setembro de 2020, incêndio atinge casa no bairro São Francisco, em Caruaru. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém saiu ferido. Após tiroteio, o major da Polícia Militar e agente penitenciário tiveram prisão preventiva decretada. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco instaurou um inquérito para investigar o caso. O governo de Pernambuco estabelece protocolo para a retomada de eventos. Entre as regras estão o distanciamento de 1,5 m entre os participantes. O governo federal fornece recursos para rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid. O impacto orçamentário estimado é de 369 milhões de reais. Recife e Caruaru não registram casos de mortes nas últimas 24 horas por causa do coronavírus. Dados revelam tendência de queda no número de mortes aqui no estado. Eleição 2020, convenção do PP é marcada para o dia 11. Evento vai ratificar nomes de Delegado Lessa e Manuel Santos para disputar a Prefeitura de Caruaru. Produção industrial teve alta de 8,8% na média móvel trimestral. A principal alta ocorreu no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias. Projeto de lei visa punir pessoas que presenciarem atos de violência contra criança ou adolescente e não denunciarem. A pena prevista é detenção de 1 a 6 meses ou multa para omissão de socorro. Mais de 700 mil pessoas solicitaram bloqueio telefônico por meio da plataforma Não Me Perturbe. A iniciativa é resultado de parceria entre a FEBRABAN e a Associação Brasileira de Bancos. Associação representativas do setor de supermercados alertam sobre alta de preço dos itens da cesta básica. O motivo é relacionado ao aumento de exportações e diminuição das importações dos itens. Clubes pernambucanos têm semana para treinar de olho no Campeonato Brasileiro. Sport vai jogar fora e Santa e Náutico vão jogar aqui em Pernambuco. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade.
Bom dia. Bom dia para você. Nessa segunda-feira, por volta das 9h30 da noite, um incêndio foi registrado na rua Bento de Farias, próximo à Ponte de Cano, no bairro São Francisco. Inclusive, para quem está acompanhando na experiência Rádio Cidade, a gente vai exibir algumas imagens agora da ação do Corpo de Bombeiros. O incêndio atingiu uma casa pertencente a um catador de materiais recicláveis e um ponto comercial. Os bombeiros foram chamados por vizinhos que sentiram o cheiro da fumaça e constataram o incêndio. No momento do incêndio, não havia ninguém no local. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas em menos de 1 hora, nos 2 espaços. Segundo o Tenente Soares, que atendeu a ocorrência, a provável causa do incêndio teria sido a quantidade de materiais recicláveis que tinha no local. A repórter Laís Florencio conversou com o Tenente Soares e traz outros detalhes desse incêndio no bairro São Francisco. Que foi um dos bombeiros que veio. Estou aqui com o Tenente Soares, que foi um dos bombeiros que veio atender a ocorrência aqui na rua Bento de Farias. Tenente, o que foi que vocês encontraram no local? Como foi essa ocorrência? Boa noite. Ao chegarmos aqui, nós encontramos entulho, né? É muito material reciclável. E o que a gente pode observar é que ele deixou aqui vários materiais propícios a fogo, né? Tem plástico, papelão. Então, quando nós chegamos aqui, vimos que foi esse material já, no caso, completamente queimado, né? E pegando na parte da casa, inclusive, no próprio, tentando vislumbrar para a casa, no caso, vizinha, né? Utilizando a água, nós conseguimos revelar o incêndio. Vocês viram lá, pode ter sido a causa, algum tipo de curto-circuito ou foi realmente material reciclável? Olha, é provável que tenha havido algum curto-circuito e tenha pego no material reciclável. Papelão, madeira velha, então a ignição vai ser bem mais rápida. E vocês atenderam também o chamado de alguns vizinhos, né, que estavam preocupados. É importante que essas pessoas fiquem atentas durante os próximos dias para algum novo foco de incêndio? Não, veja só, nós já debelamos o incêndio por completo, né? Aqui ainda tem algum material reciclável, né? Então, assim, se por acaso vier a ter alguma reignição com material que se encontra embaixo, mas não vai ter risco. Mesmo assim, eu solicitei para que a própria casa vizinha, caso tenha algo e venha o incêndio assim, no caso propagar, ela nos chame novamente. Mas é provável que não. Alguma orientação para a população em geral nesses casos de pessoas que trabalham com material reciclável? Olha, eu acho que deve ter alguma legislação para armazenamento de material no gás reciclável, principalmente vizinho de residência. Tá? Então acho que as pessoas deveriam procurar verificar antes, no caso, a legislação para saber se pode ou não acomodar material reciclável assim, em área no caso, residência. Perfeito. Tenente, muito obrigada pela sua participação aqui à Rádio Cidade. Tá bom, amiga. Uma boa noite. Felicidades. Volto com vocês, Mário e Renato. Obrigada, Laís, pelas informações. E o dono da residência, né, onde o fogo começou, chegou após o incêndio ter sido controlado. Abalado, ele não se identificou e não quis gravar a entrevista, mas informou a reportagem da Rádio Cidade que saiu da residência por volta das 4 horas da tarde para trabalhar e acredita que alguém pode ter colocado fogo na casa, já que a residência já sofreu tentativas de arrombamento algumas vezes. As causas do incêndio vão ser investigadas. Então, noite movimentada no bairro São Francisco, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, mas graças a Deus, só danos materiais, ninguém saiu ferido. 7h07, vamos continuando aqui com o Jornal da Cidade. Foi publicado no Diário Oficial pela Secretaria Estadual de Saúde o protocolo para a realização de eventos realizados por órgãos públicos e empresas em Pernambuco. Entre as regras estão o distanciamento de 1,5 metro entre os participantes, utilização de máscara por todos e disponibilização de álcool a 70%. Palestras, seminários, capacitações, congressos e eventos similares poderão ser realizados em todas as regiões do estado que estejam ou tiveram ultrapassado a 6ª etapa do plano de convivência com a Covid. O protocolo estabelece o limite de 100 pessoas por evento ou 30% da capacidade do ambiente, a depender do tamanho do ambiente. Caso seja fornecida alimentação, devem ser seguidas as normas e orientações da área específica. Muito bem, 7 e 8, os envolvidos no tiroteio que matou 2 pessoas em um bar no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, o major da Polícia Militar
Dinamérico Barbosa da Silva Filho e o agente penitenciário do Estado, Ricardo de Queiroz Costa, tiveram decretadas a prisão preventiva. A decisão do juiz Jorge Luiz dos Santos Henriques atende pedido do Ministério Público de Pernambuco. O major e o agente penitenciário estão hospitalizados após, segundo a polícia, trocarem tiros no início da noite do último sábado no bar do Primo. Segundo informações, o tiroteio teria começado com uma discussão entre os dois, que sacaram as armas de fogo e efetuaram vários disparos no local, um contra o outro. O tiroteio, além de ter causado 2 mortes e ter deixado ambos baleados, feriu mais 3 pessoas. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. Essas pessoas que trocaram tiros aí deveriam fazer a segurança da sociedade. Pois é, 2 pessoas preparadas, com curso, atestados psicológicos, né, com plenas condições de utilizar a arma, que deveriam estar cuidando da segurança pública, assassinaram 2 pessoas. Parabéns. 7h09. Projeto impede punições a eleitor que, em razão da pandemia, deixar de votar nas eleições deste ano. A autora do projeto, a deputada Adriana Ventura, argumenta que o texto não fere o princípio da anualidade, o qual exige que mudanças na legislação só valham para eleições realizadas após 1 ano. O projeto pretende evitar a punição de cidadãos que simplesmente se encontram no seu direito legal e fundamental de preservação da saúde e da vida. A deputada afirmou que é importante assegurar o direito daqueles que optarem por permanecer em seus lares por razões de saúde, impedindo a imposição de qualquer sanção. Conforme a legislação vigente, o eleitor que deixar de votar e não justificar perante a Justiça Eleitoral em até 30 dias após a realização da eleição, pagará multa de 3% a 10% sobre o salário mínimo da região. Além disso, não poderá se inscrever em concurso público, receber remuneração de servidor ou funcionário público, obter empréstimos em instituições públicas e fazer passaporte ou carteira de identidade. Mário. Muito bem, Renata. Falando aí em eleição, né, o deputado estadual delegado Lessa e o empresário Manuel da Casa Nova definiram datas e formatos das convenções partidárias que vão homologar aí as candidaturas dos partidos que estão na base da chapa majoritária. O PSL vai realizar o evento no dia 9 de setembro. O Partido Progressistas, PROS e Republicanos promoverão as convenções no dia 11. A convenção do PSL será às 11 horas no dia 9, no espaço Renato Machado, localizado na PE 95 em Caruaru, com limite de 100 pessoas, respeitadas aí as regras sanitárias, já baseado no decreto que a gente citou há pouco. Já nas convenções do PP, PROS e Republicanos, as deliberações serão realizadas online e, havendo necessidade de procedimentos presenciais, haverá atendimento no modelo drive-thru, para evitar aglomerações com os mais de 100 pré-candidatos a vereador que integram o conjunto da chapa. À noite será transmitida uma live pelas redes sociais, oficializando o lançamento da coligação Progressistas, PSL, PROS e Republicanos, com a participação das lideranças partidárias. Com a convenção marcada do Lessa, Renata, para o dia 11, já temos as 6 principais convenções marcadas. Delegado Lessa, dia 11, Zé Queiroz, dia 12, Raquel Lira e o PT de Marcelo Rodrigues, dia 13, Rafael Delon, dia 14 e o NDB Tonegel, dia 15. Vamos agora trazer para vocês agora os dados atualizados do coronavírus aqui em Caruaru, Pernambuco e Brasil. Caruaru registrou 76 novos casos da Covid-19. Com isso, o município soma agora 7.431 infecções pelo coronavírus, desde o início da pandemia. Não foram registradas aqui no município novas mortes. O mesmo em Recife. Caruaru e Recife não registraram novas mortes nas últimas 24 horas. É a 4ª vez em uma semana que Caruaru não registra mortes em 24 horas. Já o Recife é a primeira vez, desde que foi registrada lá uma morte, que não temos registro de mortes em 24 horas. Uma boa notícia. Desde o dia 17 de março. Isso, mostrando que, né, os números de mortes realmente vêm caindo aqui em Pernambuco. O total de mortes permanece em 312 aqui em Caruaru. Os recuperados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, chegaram a 6.962. Em Pernambuco foram 268 novas infecções, totalizando 132 mil casos da doença. A Secretaria de Saúde de Pernambuco ainda confirmou 19 mortes, totalizando 7.721. No Brasil, o país registrou cerca de 300 novas infecções, sendo o menor número desde o início da pandemia. São mais de 4 milhões e 100 mil casos, 126 mil mortes e 3 milhões e 300 mil pessoas recuperadas, de acordo com o Ministério da Saúde. Muito bem, 7h13.
13 Vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade. A azitromicina não tem efeito em pacientes graves de Covid-19, diz estudo brasileiro. As informações com Jorge Brandão. De acordo com a pesquisa feita pela Coalizão Covid-19, liderada pelos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, o uso do antibiótico azitromicina no tratamento de pacientes com sintomas graves de Covid-19 não promoveu melhoras na evolução clínica. A azitromicina tem sido o segundo remédio mais usado no mundo no tratamento dos doentes. Ficou atrás da hidroxicloroquina quando se acreditava que a droga era eficaz. Em julho, o grupo divulgou pesquisa mostrando que a hidroxicloroquina não tem eficácia no tratamento de pacientes com sintomas leves ou moderados da Covid-19 que estavam hospitalizados. O trabalho com o medicamento foi realizado com 397 pacientes, divididos em 2 grupos. Em um deles, 214 pessoas, os enfermos foram tratados com doses diárias da substância. Em outro, apenas o tratamento padrão, que incluía todas as medidas de suporte hospitalar e o uso de tratamentos como antivirais. A análise feita em 15 dias após o início dos tratamentos mostrou que não houve diferença entre os 2 grupos estudados na chance de os pacientes apresentarem melhora. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Obrigado, Jorge, pelas informações. O governo federal instituiu um incentivo de custeio em caráter excepcional e temporário para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19. A portaria que traz as regras para a distribuição dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União. O impacto orçamentário estimado é de 369 milhões de reais. Os recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais e distrital de saúde de forma automática e em parcela única. Não há necessidade de solicitação de adesão dos gestores locais. A medida tem o objetivo de integrar as ações da vigilância em saúde e da atenção primária à saúde com a identificação precoce e assistência adequada aos contatos de casos de Covid. Com isso, a expectativa do governo é de interromper a cadeia de transmissão, a redução do contágio e a diminuição de casos novos da doença. Ainda, com os dados, será possível fazer avaliação regular da situação epidemiológica local e dar efetividade e qualidade às ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O número de novos casos de Covid-19 parou de crescer em 70% das 324 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. As informações com Gabriela Mendes. O número de novos casos de Covid-19 parou de crescer em 70% das 324 cidades brasileiras com mais de 100 habitantes. Entre os estados, 12 não têm nenhum grande município com aumento acelerado do contágio. Em 132 desses municípios, a situação é estável. A quantidade de novos diagnósticos é constante, mas o volume ainda é significativo. Outros 95, que equivalem a 29%, estão em desaceleração, com o número de novos casos em queda considerável. Porém, nas demais 97 cidades, que equivalem a 30%, o estágio é acelerado, ou seja, a disseminação do novo coronavírus está em ascensão, com crescimento de novos casos. Das 27 capitais, Palmas, Florianópolis, Porto Alegre e Campo Grande estão nessa situação. As regiões Norte e Nordeste, que tiveram o surto mais forte da Covid-19 em abril e junho, agora têm a maioria de suas cidades monitoradas em desaceleração. A exceção é Tocantins, que tem Palmas e Aguariúna, 2 únicas com mais de 100 mil moradores, ainda aceleradas. Com 81 municípios monitorados, São Paulo tem 62% deles estáveis, incluindo a capital, Campinas e Ribeirão Preto. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem.
Semana do Brasil. Na Casa Nova tem. Preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Variedade e qualidade. Tem. Porcelanato Pá Mesa 58 por 58 retificado extra R$ 33,90. Piso esmaltado 46 por 46 extra R$ 21,90. Esmalte sintético branco Souvenir R$ 69,90. Luminária LED 18 watts R$ 23,90. Façam suas compras também pelo site casanova.com.br com ofertas exclusivas. Na Casa Nova tem. Variedade e preço baixo tem. Casa Nova Construção, em Caruaru e Santa Cruz. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Na Rádio Cidade, 7 horas e 20 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Jornal da Cidade de volta, e deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovaram um projeto de lei que obriga presos do sistema prisional do Estado a pagar pelo uso da tornozeleira eletrônica. A iniciativa prevê ressarcimento ao poder público pelo tempo de uso do equipamento. A proposta foi aprovada em segunda discussão entre os parlamentares. O texto é resultado de um substitutivo da Comissão de Administração Pública aos projetos de lei apresentados, respectivamente, pelos deputados Gustavo Gouveia e delegado Lessa. A matéria recebeu votos contrários dos deputados Aloysio Lessa, do PSB, João Paulo, do PCdoB, Zé Queiroz, do PDT, Juntas, do PSOL e Tereza Leitão, do PT. O projeto segue para a sanção do governador Paulo Câmara. Atualmente, Pernambuco tem 34 mil presos no sistema prisional. O valor do ressarcimento pelo uso da tornozeleira poderá ser descontado da remuneração paga pelo trabalho do apenado. Segundo o texto, a quantia cobrada será repassada ao Fundo Penitenciário de Pernambuco, o FUNPEP. 7 horas e 22 minutos, o Senado aprovou o projeto de lei que altera regras do Código de Trânsito Brasileiro. As informações com Laís Florencio. O Senado aprovou o projeto de lei que altera regras do Código de Trânsito Brasileiro. O projeto, apresentado pela Presidência da República, traz várias alterações. Entre elas estão a diminuição na punição para excesso de velocidade e o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação. O texto retorna agora à Câmara dos Deputados. Além do aumento na validade da CNH para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade, a proposta torna todas as multas leves e médias puníveis apenas como advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O projeto ainda cria um registro nacional positivo de condutores. Esse registro fará uma espécie de lista de bons condutores. O projeto também passa a exigir o transporte de crianças menores de 10 anos e com menos de 1,45 m nas cadeirinhas que sejam adequadas à faixa etária. O projeto original abrandava a multa por descumprimento da regra, mas o texto aprovado resgatou a condição de gravíssima da infração. Outro destaque é a alteração da lei do farol baixo. O projeto de lei aprovado determina que somente se aplique aos casos de rodovias de pista simples e exige que os veículos novos
sejam fabricados com luzes de rodagem diurna. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Laís. Olha, o governo federal economizou 691 milhões de reais com custeio administrativo durante a pandemia. Segundo o Ministério da Economia, a redução foi proporcionada pelo trabalho remoto de parte dos servidores públicos entre abril e julho de 2020. O levantamento foi divulgado pelo Ministério, que analisou a diminuição dos gastos em 5 itens de despesas. Entre eles estão diárias, passagens e despesas com locomoção, energia elétrica, água e esgoto e serviços de cópias e reproduções de documentos. A maior redução de despesas foi com diárias, passagens e despesas com locomoção em valor superior a 375 milhões de reais de abril e julho deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Em seguida, vem serviços de energia elétrica. 7h24, a produção industrial registrou alta de 8,8% na média móvel trimestral. O avanço de 8% na passagem de junho para julho foi resultado de altas nas 4 grandes categorias econômicas da indústria, com destaque para os bens de consumo duráveis. Os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, cresceram 15%. No caso dos bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo, houve alta de 8,4%. Já os bens de consumo semi-não duráveis cresceram 4,7%. Entre as atividades industriais, houve altas em 25 dos 26 ramos pesquisados. A principal alta ocorreu no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias. 7h25, o projeto de lei 4.260/20 garante a gratuidade do acesso via serviços de telecomunicação de banda larga fixa e móvel aos conteúdos disponibilizados pela Justiça Eleitoral na internet em época de eleições. O texto proíbe o desconto na franquia de dados dos usuários quando utilizados para acessar tais informações nos anos eleitorais, de 15 de agosto até o dia da eleição, inclusive durante o segundo turno. A proposta tramita na Câmara dos Deputados e foi apresentada pela bancada do PSOL, tendo como primeira assinatura a da líder do partido, deputada Fernanda Melchiona. O objetivo é combater a disseminação de informações falsas e permitir a checagem de dados pelos eleitores. Na justificativa do projeto, os deputados observam que a maioria da população brasileira não tem acesso de qualidade à internet, estando sujeita à disseminação das fake news nas redes sociais, mais facilmente disponibilizadas pelas operadoras. E outro projeto de lei quer estabelecer punições para as pessoas que presenciarem atos de violência contra criança ou adolescente e não comunicarem o fato em até 24 horas à polícia ou ao conselho tutelar. A pena prevista é detenção de 1 a 6 meses ou multa para a omissão de socorro. Já o servidor público que não comunicar o ato ao Ministério Público poderá ser punido com detenção de 3 meses a 1 ano e multa e ainda ter improbidade administrativa por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. A proposta é da deputada Rejane Dias, que é do PT do Piauí e tramita na Câmara dos Deputados. O projeto altera a Lei 13.413, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e hoje já prevê a comunicação imediata de atos de violência contra criança ou adolescente, mas não estabelece punições para os casos de omissão. 7h27, o projeto de lei complementar 214/20 define critérios para emissão e circulação de papel moeda no Brasil e regras sobre saques de dinheiro em espécie, transferências e pagamentos. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados exige que todos tenham conta bancária e transações sejam registradas por meio do CPF ou do CNPJ. Conforme a proposta, após a entrada em vigor da futura norma, poderão existir apenas moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos de R$1 e cédulas de 2, 5, 10, 20 e R$20. Passados 24 meses, a circulação de moedas e cédulas será proibida. As pessoas terão de depositar o dinheiro nos bancos, pagando um tipo de pedágio, 35% sobre o total. O valor arrecadado com o pedágio será repassado ao Banco Central. Isso mesmo. Olha, com a pandemia, vários consumidores que tinham comprado passagens aéreas, shows, ficaram sem saber como ter o reembolso dos valores. Mas no Brasil agora está vigente uma lei que trata sobre o assunto e quem traz os detalhes é o repórter Alex Murphy.
Essa lei ela vale para agências de turismo, pousadas, hotéis, parques temáticos, organizadoras de eventos, mas a gente vai conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do que trata realmente essa lei. Para isso a gente veio aqui conversar com Jonatas Simões, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru. Jonatas, muito bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Conte para a gente do que se trata realmente essa lei, né? Qual a obrigação do fornecedor e do consumidor mediante essa sanção do presidente? Essa lei, ela basicamente ratifica a medida provisória que já existia, né, e falava justamente sobre esses setores que foram afetados pela pandemia. Tá? Ela ratifica em que sentido? Ela diz que se o fornecedor do serviço, seja de hotelaria, seja ligado à questão de turismo ou cultura, né, ele oferta para o consumidor a possibilidade da remarcação do serviço, ou então a possibilidade da concessão de um crédito para o uso daquele crédito em outro serviço, outro produto daquela empresa em que o consumidor contratou, né? Esse fornecedor ele vai estar desobrigado, né, a restituir de forma monetária aquele consumidor. Como é que funciona? O consumidor, inclusive essa lei ela amplia alguns prazos da medida provisória. Por exemplo, antes, se o consumidor ele quisesse remarcar alguma data pré-estabelecida para o evento, ele teria o prazo de 12 meses após o fim da situação de emergência que o país vem passando, tá? Hoje foi ampliado com essa lei para 18 meses, então o consumidor, após o período do estado de pandemia, ele vai ter o prazo de 18 meses para escolher uma data, né, para conseguir utilizar como remarcação. Em relação à questão da concessão de crédito, né, o fornecedor optando por essa situação, ele vai ter o direito também a ter esse crédito para uso no prazo de 12 meses após o fim do estado de pandemia. Tá? Lembrando que, segundo essa lei, somente será possível que o consumidor tenha direito à restituição de forma monetária se for inviável a possibilidade de uma remarcação ou a possibilidade de uma concessão de crédito. Somente nesse caso é que o consumidor ele pode exigir a restituição de forma monetária. Tá? Em outros casos, né, o ideal é que de fato o consumidor ele busque esse acordo, esse ajuste com o fornecedor para conseguir pôr fim a essa demanda. Então, a gente está no estado de excepcionalidade, né? Nem o fornecedor nem o consumidor previram que iria acontecer uma situação dessa, né? Ambos foram afetados. Então, apesar de existir a medida provisória que terminou virando a lei, né, independente dessa situação, é sempre muito importante que existe uma razoabilidade, né, existe uma sensibilidade em relação a esse momento que a gente está passando. Então, se existe esse tipo de compreensão entre ambos os lados, fica muito mais fácil de se arrumar uma solução para aquele tipo de situação. Ok, conversamos aqui com o Dr. Jonatas Simões, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui em Caruaru, explicando aí, né, na íntegra, como é que vai funcionar a partir de agora essa lei, que aí mexe com a área de turismo, cultura, enfim. Vale lembrar que realmente é importante nesse momento o bom senso. Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Alex, pelas informações. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade. O Brasil subiu uma posição no ranking internacional de melhores universidades e agora é a 6ª nação com maior número de instituições melhor avaliadas na lista de uma revista britânica. O país está à frente de Espanha, Itália e Alemanha e soma agora 52 instituições, 6 a mais do que no ano passado. A Universidade de São Paulo, a USP, é a instituição nacional mais bem colocada e avançou em relação ao último levantamento. Em primeiro lugar no ranking mundial está a Universidade de Oxford, uma das instituições à frente da pesquisa em busca de uma vacina contra a Covid. Na lista de brasileiras que figuram no ranking, quase todas são federais ou estaduais. Mais bem avaliada nacionalmente, a USP está classificada entre as 201 e as 250 melhores do mundo. Já a Unicamp figura no intervalo entre os lugares 401 e 500. Ambas melhoraram entre uma edição e outra do ranking. Na classificação 2020, a primeira estava na faixa situada entre as 251 e 300 melhores. A Unicamp também teve uma melhora no resultado, subindo de linha entre a 501 e 600, colocação para a atual. 6 universidades brasileiras ficaram empatadas no terceiro lugar nacional. São elas as federais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e de Sergipe, além da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, lá do Rio.
7h33, a Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Garanhuns deu início esta semana à audiência pública para discussões referentes à revisão do Plano Plurianual e elaboração da Lei de Orçamento Anual, a famosa LOA, para o exercício de 2021. As audiências serão abertas para a população e realizadas de acordo com todos os protocolos de segurança para reduzir os riscos de contágio pela Covid. A participação social é essencial para conhecimento e definição das despesas, receitas e dos programas e ações que serão priorizadas pela administração pública para o exercício de 2021. As inscrições para a participação serão realizadas com 1 hora em antecedência da reunião, tendo o limite máximo de 15 pessoas ou 30% na capacidade do espaço onde será realizada a audiência. Vão poder participar pessoas com idade entre 18 e 60 anos, portanto documento de identificação. As pessoas que estão classificadas no grupo de risco de contágio e que não podem comparecer presencialmente poderão participar de forma virtual de 8 a 16 de setembro. Os interessados poderão enviar propostas e sugestões acessando o portal da Prefeitura de Garanhuns. 7h34, contemplados dos programas Bolsa Atleta Pernambuco e Time Pernambuco vão receber curso de inglês totalmente gratuito. Robson Nielson traz os detalhes para a gente agora. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco anunciou que 398 contemplados dos programas Bolsa Atleta Pernambuco e Time Pernambuco vão receber curso de inglês totalmente gratuito. A ação é uma parceria da pasta com a empresa Traumen Munduzug. Os beneficiados vão ter direito a 100 horas aula durante 6 meses. Vale destacar que o vocabulário do curso será específico e voltado para a comunidade esportiva. Ao final do período de aprendizagem, os alunos receberão certificado de conclusão, indicando o nível de proficiência com base no quadro comum europeu de referência para línguas. Os atletas e treinadores vão encontrar na plataforma digital diversos vídeos aulas, atividades e correção de exercícios. Cumprindo corretamente esse processo, ele terá acesso às aulas virtuais ao vivo. Caso o participante apresente alguma dúvida, ele ainda poderá entrar em contato com os professores e nativos da língua, por meio de um sistema de comunicação interno, solicitando esclarecimentos sobre o conteúdo. Além da oportunidade de aprender um novo idioma, o participante desenvolverá um comportamento digital positivo, em um ambiente interativo e que favorece a cultura de estudo e da alta aprendizagem, por meio das mais diversas tecnologias educacionais. Robson Nielson, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado aí, Robson, e preste atenção a essa notícia que com certeza você já foi bastante incomodado. Mais de 712 mil pessoas solicitaram entre janeiro e julho deste ano o bloqueio telefônico por meio da plataforma Não Me Perturbe para não receber ofertas de crédito consignado, segundo a Febraban. A maior quantidade de pedidos foi realizada por moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo a Febraban, a criação de uma ferramenta por meio da qual clientes podem proibir instituições financeiras e correspondentes bancários de entrar em contato proativamente com eles para oferecer crédito consignado é parte do sistema de autorregulação do crédito consignado. A iniciativa é resultado de parceria entre a Febraban e a Associação Brasileira de Bancos. O sistema de autorregulação também monitora as reclamações de oferta inadequada do produto. Entre janeiro e julho, 69 correspondentes bancários foram advertidos. Nos casos em que houve reincidência, os agentes tiveram as atividades suspensas por 5, 10 ou 20 dias. Além de advertências e suspensões, a autorregulação prevê o cancelamento da autorização para que o correspondente ofereça crédito consignado em nome dos bancos. O que chama a atenção nessa história, aqui está falando de crédito, mas sem cartão, tem outros serviços. Cobrança. Cobrança ainda até vai, Vicimara. Agora você está sendo o tempo todo, está enchendo o seu saco para ter um danado de um serviço. 100 horas para ligar, porque agora não tem mais isso, que antes pelo menos era horário comercial. Agora é de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, feriado. É um negócio altamente sem noção. E a última que eu recebi, eu dei um grito, que eu disse, pelo amor de Deus, para de me ligar, que eu não aguento mais. Você está atrapalhando a minha vida, porque, e principalmente quem trabalha com telefone, porque é o tempo todo enchendo o saco. Vou dizer, viu? 7 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade.
Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Sabia que na BrisaNet você pode ter o dobro de velocidade em sua internet para assistir a vídeos, jogar online e usar redes sociais à vontade? Participe da promoção Velocidade em Dobro. Assine o Brisa Fixo a partir de R$ 9,90 mensais e ganhe o dobro de velocidade em internet. É mais rapidez e mais economia para você. Promoção válida para os planos de 50, 100 e 200 mega. Para mais informações, ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Aproveita a Semana do Brasil Unicompra. Bem! Café São Brás Família moído 250 gramas, 3,75. Flocão Novo Milho 500 gramas, só 1,9. Pão de alho Massa Fest 400 gramas, 7,49. Filezinho de frango Seara 1 kg, só 10,90. Lavanda Johnson's Baby 200 ml, 17,98. E Rexona Aerosol regulares 150 ml ou 90 gramas, só 8,98. Unicompra vem! Aqui tem preço baixo. Olá, eu sou a Aline Portela e toda terça-feira a gente se encontra no Manhã Cidade, na coluna Carreira e Valor, com dicas de empreendedorismo e carreiras. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Na Rádio Cidade, 7h40. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Muito bem, estamos de volta aqui. Olha, associações representativas do setor de supermercados lançaram cartas públicas chamando a atenção para a alta de preço de itens da cesta básica, que chega a superar 20% no acumulado de 12 meses em produtos como leite, arroz, feijão e óleo de soja. As entidades avaliam que a alta, que tem se acelerado no período recente, se deve ao efeito do câmbio sobre o aumento das exportações e diminuição das importações desses itens, além do crescimento da demanda interna impulsionada aí pelo auxílio emergencial. Os supermercadistas têm alternativas como um tabelamento de preços, mas têm buscado interlocução com o governo para discutir o problema, propondo, por exemplo, a retirada de tarifas de importação. Até julho, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, índice de preços oficial do país, acumula alta de 2,31% em 12 meses. Mas, no mesmo período, o item de alimentação e bebidas já subiu 7,61%. 7h41, neste mês de setembro, também é o mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer, responsável por até 70% dos casos de demência. O objetivo da campanha internacional é promover o conhecimento sobre essa condição e derrubar os estigmas associados à enfermidade. No estado, a Associação Brasileira de Alzheimer, Abras Regional Pernambuco, preparou uma programação com lives que acontecerão todas as quartas-feiras a partir de 8 horas no Instagram, @AbrasPernambuco. Esse Abras aí é com Z, como você está vendo aí na sua tela, quem está acompanhando a gente no YouTube, Abras Pernambuco. Dia 9, o terapeuta ocupacional Antônio Rodrigues abordará a temática do cuidado para o idoso com Alzheimer. Já a psicóloga Natália Tavares é a convidada da Abras Pernambuco no dia 18 para falar sobre formas de combater o estresse. Dia 23, o médico geriatra Paulo Canineu vai comandar uma live sobre medicações para a doença. A programação será encerrada no dia 30 com a participação do médico neurologista Gutenberg Guerra, que destacará possíveis fatores protetores da doença neurodegenerativa. 7h42, a empresa Uber, preocupada com a segurança dos motoristas e clientes no Brasil, anunciou a expansão de algumas de novas medidas para usuários da plataforma. Agora será necessário o envio de documento do RG para passageiros se quiserem fazer pagamentos em dinheiro na viagem. A medida é uma maneira de evitar crimes e golpes. O usuário vai precisar submeter uma imagem do RG para a Uber,
que vai chegar a validade do documento em um banco de dados. Caso não haja validação do RG, o usuário fica impossibilitado de fazer a viagem. Vamos voltar a falar de eleição e de convenções. A delegada Patrícia Domingos, que é a grande novidade na eleição do Recife, marcou a convenção para oficializar a pré-candidatura à Prefeitura do Recife para o dia 13 de setembro. As informações com Ana Rebeca Passos. A delegada Patrícia Domingos, do Podemos, marcou a convenção para oficializar sua pré-candidatura à Prefeitura do Recife para o dia 13 de setembro. Ainda não há definição sobre o formato do evento. Contudo, de acordo com a assessoria de imprensa, o anúncio seguirá às restrições impostas pela Justiça Eleitoral devido à pandemia. Há uma expectativa nos bastidores sobre a posição do presidente estadual do Cidadania e deputado federal Daniel Coelho nas eleições deste ano. O presidente estadual do Podemos, Ricardo Teobaldo, afirmou que iria procurar o parlamentar para ouvi-lo sobre a disputa das eleições na capital e adiantou que ter o apoio de Coelho seria ganhar na Mega Sena. Em relação à possibilidade de contar com o apoio do Cidadania, Patrícia elogiou Daniel Coelho e disse que respeita qualquer posição que a sigla aliada tomar. Abre aspas. Não conversei com ele, mas é uma pessoa que tem a minha admiração e respeito. Ele tem meu respeito para, inclusive, lançar seu projeto. Para a Prefeitura do Recife, todos os partidos têm autonomia para definir os seus projetos, fecha aspas, disse a delegada. Sobre a escolha do vice na chapa, Patrícia também afirmou que não há definição e negou as especulações que apontavam o nome do vereador Jaime Asfora, que é do Cidadania. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve? Todo mundo vê. Muito obrigado, Ana. Ao menos 3.148 pessoas foram mortas por policiais no primeiro semestre deste ano em todo o Brasil. O número é 7% mais alto que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas aí 2.934 mortes. Os casos de policiais que morreram em serviço e fora de serviço também apresentaram alta nos primeiros 6 meses deste ano. Foram 103 policiais mortos contra 83 no ano passado, o que representa um aumento de 24%. Os dados são baseados nos dados oficiais de 25 estados e do Distrito Federal. Foram solicitados aí os casos de confrontos com civis ou lesões não naturais com intencionalidade, envolvendo aí policiais na ativa. A alta dos casos de policiais mortos e de pessoas mortas por policiais segue a tendência de aumento de violência registrada em todo o país no primeiro semestre deste ano. Os assassinatos cresceram 6% de janeiro a junho, interrompendo aí as quedas recordes de mortes violentas no Brasil nos últimos 2 anos. 7h46, e entre os estados que divulgaram dados sobre as raças das pessoas mortas pela polícia no primeiro semestre deste ano, os dados destacam que 40% dos mortos estão com a raça não informada. Considerando apenas os casos disponibilizados de forma completa, os dados apontam que mais de 75% das pessoas mortas por policiais são negras. De 898 assassinatos que de fato têm informação de raça, 678 são negros. Isso representa um total de 75,5% de negros mortos por policiais. Muito bem, a Receita suspende até o dia 30 a exclusão de parcelamento por inadimplência. As informações são do repórter João Neto. A Receita Federal suspendeu os procedimentos administrativos de exclusão de contribuintes de parcelamentos por motivo de inadimplência até 30 de setembro de 2020. A medida está prevista na portaria de número 4.287, publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. Em nota, o subsecretário de Arrecadação da Receita Federal, Frederico Faber, explicou que, apesar de uma melhora nos indicadores econômicos por conta da pandemia, a medida ainda é necessária para que as pessoas físicas e pequenas empresas possam manter seus parcelamentos em dia. João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, entre os dias 27 e 29 de agosto, aponta que 1 em cada 4 brasileiros
resiste à ideia de tomar a vacina contra a Covid. O Instituto entrevistou 1.000 pessoas de todas as regiões do país. Dos entrevistados, 75% afirmaram que não tomarão a vacina com certeza. 20% disseram que talvez tomem, enquanto 5% declararam que não tomarão a vacina de jeito nenhum. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa também apontou que o maior índice de hesitantes estão na faixa etária dos 25 aos 34 anos, 34%. Em relação à raça, sexo, escolaridade e renda, não houve diferença significativa. E uma informação, Mário, é que após 25 anos, o Brasil não bate meta em nenhuma vacina do calendário de 2019. Essa informação já tem alguns meses, mas vem se fortificando justamente por causa da questão da Covid, porque muita gente dizendo que se chegar realmente não vai tomar, enquanto isso a gente vai voltando a ter, se arriscando a ter de volta doenças já erradicadas no país, outras doenças, principalmente por causa de fake news, Mário Fábio? Isso é muito sério e a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aqui no Jornal da Cidade. É verdade, viu? Tem gente que não toma vacina de jeito nenhum quando ela chegar. 7h49, no feriado de Independência do Brasil, o governador Paulo Câmara participou de uma cerimônia de hasteamento da bandeira em comemoração aos 198 anos da soberania nacional. A solenidade foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, no centro do Recife, e contou com a participação de representantes das Forças Armadas, operativas de segurança estaduais e poderes legislativo e judiciário. O hasteamento foi feito pelo chefe do Executivo Estadual, ao lado do general do Exército Freire Gomes, comandante militar do Nordeste, e o desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A cerimônia restrita teve início às 8 da manhã. Estiveram presentes os secretários Antônio de Pádua, Defesa Social, Alberes Lopes, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação, o chefe da Casa Militar, Carlos José, o brigadeiro Duarte César, comandante do Comando Aéreo do Nordeste, o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, Valnildo Maranhão, e do Corpo de Bombeiros, Rogério Coutinho, além do chefe da Polícia Civil, Neemias Falcão, e a gerente-geral da Polícia Científica, Sandra Santos. O tradicional Grito dos Excluídos, que é uma marcha que acontece nas ruas do Recife, foi mantido, mas de forma rápida e com menor percurso, respeitando o distanciamento social. 7h50, a projeção de investimento para a compra da casa própria está em alta nesse terceiro trimestre. É o que indica uma pesquisa da FIEP. Segundo o levantamento, 43% dos participantes afirmaram ter intenção de compra para os próximos 3 meses. Esse é o maior percentual desde 2014. No primeiro trimestre, a intenção de compra apontada pela pesquisa foi de 36%. Em Caruaru, no segundo trimestre, as vendas de imóveis tiveram um aumento de 280% em comparação aos 3 primeiros meses de 2020. O fato se deve às facilidades oferecidas para a aquisição da casa própria, a exemplo da redução de taxas de juros, do crédito imobiliário e a carência para o início do pagamento das parcelas. 7h51, começam amanhã as inscrições para a Rede Nacional de Certificados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020. A rede representa o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira no local de aplicação das provas, sendo os certificadores selecionados e previamente capacitados, responsáveis por conferir vários procedimentos da aplicação do exame. Para se inscrever é preciso ser servidor público federal ou professor nas redes públicas estaduais e municipais, ter formação mínima em ensino médio, não estar inscrito como participante do Enem 2020, não ter companheiro ou parentes de até 3º grau inscritos no Enem 2020 e possuir smartphone ou tablet com acesso próprio à internet móvel. A atividade desenvolvida pelo certificador terá o valor de R$ 342 por dia. As inscrições seguem até o dia 29 de setembro e devem ser feitas no site do INEP. De acordo com o cronograma, o resultado da chamada pública será divulgado no dia 14 de outubro, Mário. Muito bem, vamos falar agora de futebol, né? Vanduí Braga chega com os destaques desta terça-feira. Vanduí, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, e um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Volta do feriadão, né? E teve muito futebol nesse fim de semana. Começando pelo Sport, que venceu no domingo contra a equipe do Goiás. O Sport venceu por 2-1 e se deu bem aí, ocupando agora a 9ª colocação na tabela da Série A. O Sport volta a campo contra o Fortaleza amanhã às 6 da tarde e será uma transmissão especial. Nós vamos emendar Futebol na Cidade com a nossa transmissão ao vivo desse jogão entre Fortaleza e Sport.
O Sport que precisa vencer para se manter ali na briga por melhores posições na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora no sábado, Santa e Náutico jogaram. Começando pelo Náutico. O Náutico foi a Pelotas jogar contra o Brasil e acabou perdendo. Teve um pênalti aí muito duvidoso que acabou complicando aí as pretensões do Náutico dentro da partida. O Náutico que volta a campo no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E vamos ver se consegue vencer para se reabilitar dessa derrota que sofreu fora dos aflitos. Já o Santa jogou no sábado à noite também. Nós transmitimos esse jogo aqui contra o Vila Nova de Goiás. E o Santa, que levou um gol relâmpago aos 7 minutos de jogo, Emanuel Biancucci, aquele mesmo, o primo de Lionel Messi, fez o gol e acabou atrapalhando as pretensões do técnico Itamar Schuller. Itamar Schuller que fez mudanças. A mais positiva foi a saída de Vitor Rangel para a entrada de Negueba. Logo depois ele fez mais mudanças, mas na minha opinião, acredito que Itamar Schuller demorou muito para mudar. E o Santa tentou, mas não conseguiu sair de lá com nenhum pontinho. O Santa agora volta para o Arruda, onde tem saído bem. E o Santa joga contra o Remo no domingo. E vamos ver como o Santa se sai, brigando aí pelas primeiras posições do seu grupo da Série C do Campeonato Brasileiro. Acompanhe todas as novidades do mundo do futebol com a gente a partir das 5 da tarde no Futebol na Cidade. Vanduí Braga, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado aí, Vanduí, pelas informações. Passar aqui rapidinho, Renato, para os nossos ouvintes, a classificação das séries A, B e C. Passando aqui rapidinho pela Série A. O Inter é o líder com 17 pontos, o São Paulo tem 16, é o segundo, o Atlético Mineiro é o terceiro com 15 e o Vasco é o quarto com 14. Fechando o G6 aí da Libertadores, o Flamengo tem 14 e o Palmeiras tem 13. O Sport é o nono colocado com 10 pontos. Na zona de rebaixamento estão Coritiba com 7, Atlético de Goiás com 6, Red Bull Bragantino com 6 e o Goiás com apenas 4 pontos ganhos. Já na Série B aqui do Campeonato Brasileiro, onde está o Náutico, o Paraná é o líder com 17 pontos, a Chapecoense tem 16, a Ponte Preta tem 14 e fechando o G4, Cuiabá também tem 14. O Náutico é o 10º colocado com 10. Na zona de rebaixamento estão Figueirense com 5, Sampaio Corrêa com 4, CSA de Maceió com 4 e Oeste com 3. E na Série C, onde está o Santa Cruz, com os resultados, o Ferroviário do Ceará é o líder do grupo A com 10, o Santa é o segundo também com 10, mas perde aí na questão do saldo, o Remo do Pará tem 8 e o Vila Nova fecha o G4 com 8. Na zona de rebaixamento estão Imperatriz e 13. E no grupo B, Brusque tem 12, Volta Redonda 11, Criciúma 8 e Ipiranga 8. Na zona de rebaixamento estão Boa Esporte e o São Bento de São Paulo com 1 ponto ganho. Muito bem, Mário Flávio. Deixa eu mandar um abraço aqui para Dona Tereza Salustiano. Tá desejando um bom dia. Mais um dia iluminado pra gente. Bom dia, Tereza. Muito obrigada pela audiência. Tem um outro abraço aqui, Mário Flávio. Tem uma pessoa que tá ouvindo a gente lá em Água Preta. O Marinaldo está acompanhando a programação com os pais Maria das Dores e Bozó. Obrigada, Marinaldo, pela audiência também, direto da Mata Sul. Quem está acompanhando a gente aqui lá em Portugal é o Eduardo, na escuta sempre. Um abraço para Eduardo, está lá em Portugal acompanhando a gente. Também o Gilson, aqui, bom dia, amigos da Rádio Cidade FM, estou ouvindo vocês aqui. Mais mensagens daqui a pouco a gente, após o intervalo, após o fim, vai começar o Manhã Cidade. Também o Hélio Albuquerque, bom dia para você, Hélio. A Lenilda também, o José, o Benoni, muita gente aqui interagindo com a gente. Vamos de ficha técnica, Mário Flávio, para a gente encerrar esse Jornal da Cidade, se preparar para o Manhã Cidade. Vamos lá, a gente está em ritmo de feriadão ainda. A Rádio Cidade, emissora do Grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem edição de Laís Florencio. A produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Belo e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é de Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renato Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva. A direção geral é de Adolfo José.
Não saiam daí, a gente vai trocar de roupa bem rapidinho para começar o Manhã Cidade. Bom dia. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem.